Como ler, memorizar, lembrar e aprender o que leu. É muito frustrante quando você pega para ler um livro, acaba de ler um parágrafo, parece que tudo aquilo que você leu fugiu da sua mente, evaporou. É como se as palavras e aquilo que você está lendo não fixasse na sua memória. E é muito ruim quando você pega para ler um livro e você não consegue mais ficar 10, 15 minutos lendo o livro, porque de 5 em 5 minutos você tem que parar e olhar para o celular. A sua mente fica acelerada pensando em tudo menos no conteúdo do livro. Você não consegue mais realizar a leitura em paz, com calma e focado, pensando no que está escrito ali dentro daquele livro. Nesse vídeo eu vou te mostrar justamente como ler, memorizar, lembrar e aprender. Estando 100% focado e pensando só naquilo que você está lendo. Inclusive esse vídeo é uma aula completa do método 1000, que é o meu método onde eu ensino pessoas a multiplicar a velocidade de leitura, ganhando mais compreensão e retenção do conteúdo. Então o que você vai ter aqui é literalmente uma aula completa do método, iniciando agora. Seja bem-vindo ao dia 13 do método e hoje você vai aprender a técnica Scanning 1000. Ela é uma evolução da técnica Scanning e utilizando princípios de repetição espaçada que você acabou de aprender nos dias anteriores. É uma evolução em um sentido mais prático e simplificado para você aplicar isso no seu dia a dia e de uma forma muito mais rápida do que você aplicar só as 3 técnicas ali de uma forma isolada. Qual é o lado bom disso e a boa notícia que você vai ter? É que primeiro você vai ter um checklist para poder utilizar essa técnica no seu dia a dia. Então você pode imprimir esse checklist e colocar ele inclusive dentro do livro, da apostila, junto com o material que você está lendo, para toda vez que você for revisar ou realizar a leitura dele, você utilizar essa técnica olhando no checklist. Então você olha, sabe o que tem que fazer, marca, executa. Para poder facilitar a sua vida de uma forma totalmente prática e simples. E como funciona a técnica Scanning 1000? A ideia principal dela é trazer técnica do skimming de uma forma aprimorada, a técnica scanning de uma forma também aprimorada e integrada e ao mesmo tempo trazer uma repetição espaçada, tudo integrado. Então, o primeiro passo da técnica Scanning 1000 é trazer uma exposição primária para o texto ou para o conteúdo que você vai ler. Então você vai realizar a leitura daquele texto, tendo um primeiro contato, preparando o terreno para você armazenar as informações específicas. Então, você vai utilizar justamente a estrutura que eu já te passei e que a gente já mencionou aqui, que é a estrutura top-down. Sair de uma informação geral, de uma informação contextual para algo específico, só que de uma forma orientada através da técnica Scanning 1000. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando for utilizar essa técnica na leitura de um livro, na leitura de um texto ou de uma apostila, é realizar a leitura superficial, geral, contextual, passando o olho de uma forma bem rápida ali sobre o texto. Eu já vou te explicar aqui de forma de passo a passo como que você vai fazer isso e também como que você vai usar a repetição espaçada num curto período de tempo, no mesmo período de tempo que você ia levar para realizar uma leitura, para poder se expor a essa informação diversas vezes e tirar o melhor proveito de memorização dessa informação. Na etapa inicial de exposição primária ao texto, a ideia é você se familiarizar com esse texto. Então você vai pegar ele, você vai abrir o texto, vai olhar as referências, vai olhar os títulos, o nome dos capítulos, os autores. Uma investigação inicial e geral, para você se familiarizar com os assuntos que esse conteúdo vai abordar, que esse conteúdo vai trazer, não só no sentido de assuntos, mas isso também vai te familiarizar com os termos utilizados dentro desse tema. Quais são os termos utilizados ali pelo autor para poder estar trazendo a informação para você. Isso já vai preparar o terreno dentro da sua mente para poder memorizar essa informação e te contextualizar, te aterrissar nesse material. Então essa é a primeira etapa da técnica Scanning 1000. Feito isso de uma forma bem rápida e sem se apegar muito aos detalhes, a gente vai para a segunda etapa da técnica Scanning 1000, que é o que? Você vai voltar para o início desse texto e você vai realizar uma leitura um pouco mais específica, querendo se aprofundar ali um pouco mais, colocando o pezinho na água dentro desse conteúdo, dentro desse texto e dentro desse assunto. Como que você vai fazer isso? Dessa vez você vai abrir o texto e você vai ler a primeira frase de cada parágrafo. Então, se é um livro, você vai ler a primeira frase de cada parágrafo para ir fazer anotações. Nesse momento das anotações, você já pode ali levantar dúvidas, questionamentos sobre aquela frase que você leu. Você pode tirar conclusões e do tipo, como hipótese, será que realmente é sobre isso que o livro vai fazer?
E isso vai gerar um efeito muito importante, que é o quê? É uma segunda revisão de uma forma muito rápida, ou seja, a gente já está utilizando a repetição espaçada de uma forma inteligente aqui, já está começando a aprofundar um pouco mais nos detalhes do livro, e a terceira grande vantagem disso é despertar a curiosidade. Então a gente começa a ativar a emoção de curiosidade, de interesse em você. E isso sim é uma sinalização química dentro do seu cérebro que esse é um conteúdo importante que ele precisa ser memorizado. Então você percebe como a gente está trabalhando agora tudo de uma forma integrada, utilizando a técnica Scan-Mil, porque você tem repetição espaçada, você tem entendimento do contexto geral, você começa a mergulhar em informações específicas, você desperta sinalizações químicas dentro do seu cérebro para sinalizar que são informações importantes e memorizar e reter mais essa informação. Então a técnica Scan-Mil é uma integração tanto da parte de leitura acelerada que a gente aprendeu até aqui, quanto da parte de entendimento, retenção do conteúdo, despertar interesse pelo conteúdo e até mesmo a memorização. E a etapa 3 dessa técnica consiste em você pegar e ler o livro de uma forma normal, como você iria ler desde o início. Não só o livro, né, a apostila ou o conteúdo que for. Você vai voltar para o início do texto e vai realizar a leitura normal. Então você percebe que no mesmo período que você iria ler o texto apenas uma vez, na verdade você está se expondo a essa informação por no mínimo 3 vezes, de uma forma organizada, estruturada, com muito mais foco e atenção. Cara, isso vai multiplicar a sua capacidade de absorção desse conteúdo, de memorização desse conteúdo e também de entendimento. Porque antes, provavelmente, como a maioria dos brasileiros, você deveria ler em uma velocidade muito lenta, entendendo pouco, tendo um pouco interesse sobre o assunto e ainda memorizando de uma forma muito ineficaz, perdendo muita informação do texto porque você não praticava uma repetição espaçada. Já nessa técnica a gente consegue integrar tudo isso, te entregar o melhor de todos os mundos de uma forma única, simples e objetiva. E, o melhor de tudo, levando o mesmo tempo ou até menos do que você iria levar antigamente para poder realizar uma leitura que não trazia resultado. Lembrando que aqui embaixo vai ter o checklist para você poder estar imprimindo da técnica Scan-Mil. Você pode imprimir, deixar, como eu falei, né, ou guardar a versão PDF no celular, deixar no seu livro, no material, para você utilizar e saber essa ordem, etapa por etapa, certinha, na hora que você for estar realizando a leitura do material. Se você gostou dessa aula e quer entender melhor como que funciona o método Mil, como que você vai multiplicar a sua velocidade de leitura igual a gente citou no método, como que você vai reter mais informações, não só seguindo o Scan Mil, mas usando todas as técnicas e exercícios anteriores a essa aula que você assistiu. Se ficou um pouco curioso para entender como que funciona, eu deixei o link do método aqui na descrição. Só você clicar e dar uma olhada lá. Você não tem nada a perder, só tem a ganhar. E se você quer continuar aprendendo através de conteúdos gratuitos igual a esse, e maratonar os nossos conteúdos.